Você sabia que um dos povos mais enigmáticos da Bíblia desapareceu sem deixar rastros, mas deixou um legado que ecoa até os dias de hoje? E se eu te dissesse que, mesmo depois de séculos de destruição, os vestígios desse povo ainda podem ser encontrados no nome de uma região inteira? Quem eram os filisteus realmente? Como um povo tão poderoso e temido foi reduzido a uma mera lembrança histórica? E mais importante, qual o impacto que eles tiveram na história de Israel? Se você acha que já conhece tudo sobre os filisteus, pense novamente, porque a história deles é cheia de mistérios e revelações que você não vai querer perder. Se você ficou curioso, fique com a gente, porque neste vídeo vamos explorar tudo sobre os filisteus, desde suas vitórias até sua queda definitiva, e como eles continuam presentes na história bíblica de formas que você nunca imaginou. Bem-vindo ao Páginas da Bíblia. Aqui, exploramos as histórias e curiosidades mais fascinantes sobre a Bíblia, trazendo você mais perto de seu significado profundo e misterioso. Se você ainda não se inscreveu, não perca tempo. Inscreva-se agora, ative as notificações e junte-se à nossa jornada pela história sagrada. E antes de começarmos, quero compartilhar com você 2 materiais incríveis para os estudiosos da Bíblia. Um kit completo de estudos bíblicos com mais de 20 bíblias de estudo, vários sermões e outros recursos que irão transformar sua compreensão das Escrituras. E o segundo, um guia detalhado sobre seitas e heresias, essencial para quem busca entender mais profundamente as doutrinas que surgiram ao longo dos séculos. Os links para esses materiais estarão disponíveis na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Agora, prepare-se para mergulhar na história dos filisteus e descobrir o que eles realmente representaram para a Bíblia e para a história de Israel. Vamos começar. Os filisteus são amplamente reconhecidos como os principais opositores de Israel no contexto bíblico, especialmente durante o período dos juízes e da monarquia unida. Essa visão apresenta os filisteus como inimigos persistentes e, em certos aspectos, militarmente superiores, deixando uma marca indelével na narrativa das Escrituras. Contudo, a história dos filisteus vai além de sua rivalidade com Israel. Ela inclui desde sua origem enigmática até o impacto que tiveram no cenário histórico da antiga região de Canaã, além da curiosidade de muitos sobre possíveis conexões com o presente. Afinal, quem seriam os filisteus nos dias de hoje? Existe alguma possibilidade de identificar remanescentes desse antigo povo? O que realmente aconteceu com os maiores adversários de Israel na Bíblia? É sobre essas questões intrigantes que nos aprofundaremos neste conteúdo. Historicamente, a relevância dos filisteus se estendeu por todo o sudoeste da região, que mais tarde seria conhecida como Palestina. Eles dominavam um território estratégico chamado Pentápolis, estabelecendo um sistema de governança centralizado e altamente organizado. Esse modelo incluía uma estrutura militar eficaz, capaz de liderar ataques coordenados e resistir a invasões de inimigos externos. Entretanto, antes de analisarmos seu impacto político e militar, é fundamental explorar as origens dos filisteus, um tema envolto em mistério e que há séculos desperta a curiosidade de estudiosos e arqueólogos. Os filisteus eram reconhecidos tanto por seu espírito guerreiro quanto por suas realizações culturais. Sua chegada e assentamento na costa de Canaã marcaram um ponto crucial na história do Antigo Oriente Próximo. Muitos os identificam como parte dos chamados povos do mar, uma aliança de populações migrantes que no final da Idade do Bronze deixaram a região do Egeu em direção à costa leste do Mediterrâneo, causando mudanças significativas nas civilizações por onde passaram. O termo filisteus aparece no hebraico como Pelishtim e é mencionado também em registros egípcios e assírios. No hebraico, trata-se de um adjetivo étnico ligado ao território de Filístia, cuja denominação posteriormente deu origem ao termo Palestina. Acredita-se que essa designação tenha uma origem externa ao contexto semítico, possivelmente ligada a povos do Egeu, como os cretenses.
A Bíblia, em passagens como as de Jeremias e Amós, bem como fontes arqueológicas, sugerem que os filisteus vieram de Caftor, identificado como Creta, o que reforça a hipótese de uma ligação com as culturas micênica e minoica da Idade do Bronze. A cerâmica encontrada nos sítios arqueológicos associados aos filisteus apresenta traços de influências micênicas e cipriotas, confirmando sua conexão com o mundo egeu. Registros egípcios do reinado de Ramsés III, datados de cerca de 1188 a.C., mencionam os filisteus como integrantes dos povos do mar, uma confederação de migrantes que buscavam terras e recursos, muitas vezes desafiando o poder de grandes civilizações como o Egito e Hatti. Os filisteus, após a derrota final sob o reinado de Davi, tornaram-se gradualmente uma presença menos ameaçadora e mais assimilada à cultura local. Sua influência cultural e histórica, no entanto, permaneceu evidente por séculos, especialmente na forma como moldaram as dinâmicas políticas, religiosas e econômicas da antiga Palestina. A arqueologia e os textos bíblicos oferecem um vislumbre de uma sociedade complexa, cuja ascensão e queda são fundamentais para entender o contexto histórico da região. Com o passar do tempo, os filisteus deixaram de ser um grupo coeso e se misturaram às populações locais, particularmente após as conquistas assírias no século 8 a.C., que desmantelaram sua autonomia política. Escavações arqueológicas em cidades como Asdod, Gaza, Ascalon, Ecrom e Gate revelam vestígios de sua cultura material até esse período, mas também indicam a influência crescente de outras culturas, como a fenícia e a israelita, em seus costumes, arquitetura e religião. Davi não apenas derrotou os filisteus militarmente, mas também estabeleceu uma hegemonia política que garantiu a segurança de Israel contra futuras invasões. Suas vitórias foram interpretadas, tanto na época quanto nos textos bíblicos, como um testemunho da fidelidade de Deus ao seu povo. A centralização do poder sob Davi e a construção de Jerusalém como capital reforçaram a posição de Israel como uma potência emergente, substituindo os filisteus como a principal força política na região. Além de sua rivalidade com Israel, os filisteus mantiveram relações complexas com outras culturas vizinhas, como os egípcios, assírios e fenícios. É provável que sua origem como parte dos povos do mar os conectasse a uma rede marítima extensa, e sua habilidade como artesãos e comerciantes garantiu sua relevância econômica mesmo após sua decadência militar. O declínio do panteão filisteu não significou o desaparecimento de suas práticas religiosas, mas sua gradual integração a sistemas de crença predominantes. A sobrevivência de nomes de deuses filisteus como Dagon e Baal-Zebub, em textos posteriores, sugere que eles foram recontextualizados em outras tradições. A destruição do templo de Dagon por Sansão, por exemplo, é frequentemente interpretada como um evento simbólico de vitória espiritual, demonstrando a superioridade do Deus de Israel. Historicamente, os filisteus serviram como um catalisador para a unificação de Israel sob a monarquia. Teologicamente, suas interações com os israelitas reforçaram a narrativa bíblica da providência divina e do papel de Israel como povo escolhido. Mesmo a figura de Golias, o gigante guerreiro filisteu, tornou-se um arquétipo de oposição esmagadora superada pela fé e coragem, uma lição atemporal presente tanto na cultura judaico-cristã quanto na literatura ocidental. Descobertas modernas continuam a lançar luz sobre a civilização filisteia. Achados como inscrições em Ecrom, contendo listas genealógicas e nomes que conectam os filisteus às suas raízes micênicas, reforçam a riqueza de sua história. Estudos genéticos em restos mortais encontrados em escavações confirmam sua origem mista, demonstrando que eram um povo de várias influências culturais, incluindo europeias e levantinas. Davi consolidou o poder de Israel ao expandir seu território e subjugar os filisteus.
impondo sua hegemonia sobre a região. Mesmo derrotados, os filisteus continuaram existindo como entidade autônoma, explorando momentos de fraqueza política de Israel e Judá. Durante o período da monarquia dividida, as cidades filisteias frequentemente se aliaram a potências maiores. Enquanto Josafá, rei de Judá, recebeu tributos dos filisteus, Jeorão, seu filho, enfrentou invasões que abalaram o reino do sul. Os profetas hebreus frequentemente mencionavam os filisteus em suas profecias, associando-os ao julgamento divino. Profetas como Jeremias, Ezequiel, Amós, Sofonias e Zacarias previram destruição para as cidades filisteias como retribuição por sua opressão a Israel. Jeremias, por exemplo, ligou a captura de cidades filisteias por Nabucodonosor, rei da Babilônia, ao cumprimento dessas profecias. Após séculos de protagonismo e rivalidade, os filisteus começaram a perder sua força política e militar, resultado de conquistas estrangeiras, mudanças nas alianças e desastres que alteraram o equilíbrio de poder na região. O enfraquecimento dos filisteus foi acelerado pelas conquistas assírias no século 7 a.C. Sob líderes como Tiglat-Pileser III, Sargão II e Senaqueribe, os assírios subjugaram a Filístia, impondo tributos e reprimindo revoltas brutalmente. Sargão II transformou cidades como Asdod em províncias diretamente controladas, e Senaqueribe garantiu o controle assírio com rigorosas medidas de supervisão. Essa dominação enfraqueceu a autonomia política dos filisteus e impactou sua estrutura social e econômica, levando à sua absorção pela cultura assíria. Com a queda da Assíria, o Império Babilônico assumiu o controle da região. Nabucodonosor conduziu campanhas contra as cidades filisteias, capturando e deportando seus habitantes, especialmente em ataques a Ascalon e Gaza. As deportações fragmentaram ainda mais a identidade dos filisteus como um povo unido. Posteriormente, sob o domínio persa, os territórios filisteus foram administrados com relativa autonomia, mas a cultura filisteia continuou a se diluir, assimilada por outros grupos como cananeus e judeus. A helenização promovida por Alexandre, o Grande, acelerou o processo de assimilação cultural. As antigas cidades filisteias tornaram-se centros multiculturais onde elementos gregos e outras influências regionais prevaleceram. Nesse contexto, as tradições e a identidade filisteia desapareceram gradualmente. No século V a.C., os filisteus já haviam perdido sua identidade cultural distinta, absorvidos por outras culturas e influências dominantes. A questão sobre quem são os filisteus hoje revela que eles desapareceram como um grupo étnico. O profeta Zacarias descreveu Asdod como habitada por uma população mestiça, reflexo da mistura cultural característica daquela época. Tanto a Bíblia quanto fontes históricas indicam que a destruição das cidades filisteias e a deportação de sua população marcaram o fim dos filisteus como nação. Apesar disso, o legado dos filisteus permanece. Seu nome perdura na designação da região como Palestina, derivado de Filístia, usado pelos gregos e romanos. Após a repressão das revoltas judaicas sob o domínio romano, a região foi renomeada como Província Palestina, uma referência histórica aos filisteus, adversários dos israelitas. Esse legado linguístico e cultural é um testemunho duradouro da influência dos filisteus que, embora extintos como povo, deixaram marcas indeléveis na história e na memória do Oriente Próximo. Embora os filisteus não existam mais como um povo étnico distinto, o nome Palestina foi adotado pelos romanos de forma simbólica, com a intenção de afastar qualquer vínculo direto dos judeus com a terra que tradicionalmente ocupavam. Essa tentativa de apagar a conexão dos judeus com a região, que passou a ser associada aos filisteus, foi um movimento estratégico durante o domínio romano. No entanto, a questão sobre a existência de descendentes diretos dos filisteus nos dias atuais continua sendo complexa. Não há evidências genéticas ou etnográficas que confirmem uma linha direta de descendência dos filisteus até os dias de hoje.
Após as dominações babilônica, persa, helenística e romana, os filisteus foram gradualmente assimilados pelas culturas dominantes. Sua identidade foi progressivamente diluída e absorvida, tornando-se parte das diversas populações que habitaram a região ao longo dos séculos. Assim, no período romano, os habitantes da Palestina não eram mais filisteus, mas uma população composta por diversos grupos étnicos, como os semitas, gregos e outros. Estudos arqueológicos e genéticos realizados em algumas das antigas cidades filisteias, como em uma das escavações de Ashkelon, indicam uma origem mista para os filisteus. Inicialmente, a genética mostrava uma forte influência egípcia, mas com o tempo, os filisteus passaram a se integrar culturalmente com as populações locais. Eles provavelmente migraram do sul da Europa, chegando ao Mediterrâneo e se estabelecendo na costa sudoeste do território cananeu, mais precisamente ao norte da atual Gaza. Essa origem europeia foi, porém, gradualmente absorvida pelos cananeus locais, principalmente através de casamentos e assimilação cultural. Portanto, os palestinos modernos, especialmente os habitantes da faixa de Gaza, não podem ser considerados descendentes diretos dos antigos filisteus, mas são o resultado de uma fusão complexa de povos ao longo de milênios, incluindo cananeus, israelitas, egípcios, assírios, babilônios, gregos, romanos e árabes. A identidade palestina moderna, como é entendida atualmente, se construiu principalmente com base em uma experiência comum, moldada por fatores históricos e políticos contemporâneos. Também é importante notar que, ao longo dos séculos, o termo filisteu adquiriu uma conotação negativa, especialmente em contextos cristãos e bíblicos. Os filisteus são frequentemente retratados na Bíblia como inimigos do povo de Deus, descritos como idólatras e inimigos dos israelitas. Essa visão contribuiu para a associação do termo filisteu com uma pessoa considerada insensível à cultura, à arte ou à religião. No entanto, essa visão simplificada ignora o fato de que os filisteus possuíam uma sociedade complexa e uma cultura desenvolvida, com práticas religiosas próprias e avanços tecnológicos que superaram muitos de seus contemporâneos. Agora, nos comentários abaixo, deixe sua opinião sobre a história dos filisteus. E assim chegamos ao final da nossa jornada pelos mistérios dos filisteus. Um povo que, embora tenha desaparecido fisicamente, ainda ressoa através das páginas da Bíblia e da história. Os filisteus foram mais do que inimigos de Israel. Foram peças-chave em uma narrativa maior de batalhas espirituais, culturais e políticas que moldaram o futuro de muitas nações. E como vimos, seus legados continuam a gerar reflexões até os dias de hoje. Se você se interessou por essa história fascinante e quer continuar explorando as profundezas das Escrituras, não se esqueça de se inscrever no canal Páginas da Bíblia. Ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos repletos de curiosidades e descobertas bíblicas que vão transformar a sua compreensão da Bíblia e da história sagrada. E se você deseja aprofundar ainda mais seus estudos, não perca a chance de garantir o kit de estudos bíblicos, com mais de 20 bíblias de estudo, sermões e muitos outros recursos poderosos, e o guia sobre seitas e heresias, essencial para entender as doutrinas que surgem em nosso meio, que não condizem com as Escrituras. Ambos são recursos indispensáveis para quem quer ir além na compreensão da Palavra de Deus. Os links para esses materiais estarão disponíveis na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Fico por aqui, mas o conhecimento e as revelações sobre a Bíblia não param. Até o próximo vídeo.